Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fomos passear as festas de fim de ano na casa da minha tia por parte de mãe, em São Mateus do Sul. Eu tinha uma prima praticamente com a minha idade. Eu tinha 15 e ela um pouquinho mais, 16. A gente sempre se deu assim, mas bem demais. Essa minha tia também era daqui. Mas o tio acabou arranjando um trabalho lá em São Mateus e foi embora com toda a família. Olha o quanto eu senti falta da Juliana depois que eles se mudaram para lá. Aliás, era a primeira vez que a gente ia lá para São Mateus para visitar a minha prima, a minha tia. E eu estava na maior ansiedade, né? Chegamos, eu e a Juliana já fomos pro quarto, colocar os assuntos em dia e olha, como tinha assunto. Depois ela me chamou pra gente ver um jogo de bola dos meninos numa cancha que tinha ali perto, até porque o irmão dela, no caso meu primo, também jogava no time. Eu naturalmente fui, né? E foi ali que acabei conhecendo o Jair. Ele também estava jogando. E de saída, mesmo sem sermos apresentados, ele já me chamou a atenção. Moreninho jambo, físico de atleta. Durante o jogo, fiquei reparando o tempo todo nele. E percebi que a minha presença também não passou desapercebida. Volta e meia, ele olhava assim na nossa direção. E quando isso acontecia, eu senti até uma turbulência assim no corpo todo. Cutuquei a minha prima a certa altura e perguntei: "Você conhece aquele rapaz ali, Juliana, o moreninho?" Ela olhou assim para mim com uma cara, mesmo eu tendo feito tudo para parecer discreta, né? "É claro que eu conheço, é o Jair. Ele mora perto de casa, é amigo do Sandro. Às vezes os dois ficam lá conversando, lá na frente do muro." Sandro era o meu primo, irmão dela. Durante todo o jogo, eu não consegui desgrudar o olho daquele rapaz. Me encantei. Aparentava ser mais velho do que eu, do que nós. Devia ter uns 18 anos, talvez até 19, já que meu primo estava nessa faixa. E o fato é que quando terminou o jogo, todos se reuniram ali ao lado do campo, da cancha, e foi nessa hora que a Juliana fez um sinal pro Jair, chamando ele ali para se aproximar. Não vou mentir, estremeci naquela hora. Principalmente porque a danada nos representou daquele modo. Quase morri de vergonha. "Chega aqui, Jair. Minha prima lá de Curitiba tá louquinha para te conhecer, né, Sheila?" Eu não sabia onde enfiar a cara. Imagine, do modo como ela falou, a impressão que dava é de que eu era uma menina assim bem da pá virada. Como eu sou assim lourinha, tenho a pele bem clarinha, devo ter ficado vermelha como um pimentão. Ele pegou na minha mão, me deu um beijo no rosto, quis saber como eu estava. De perto, ele parecia mais bonito ainda. A pele assim bem bronzeada, bem ao contrário da minha, né? Seu hálito exalava um cheirinho gostoso de hortelã. Tava mascando chiclete. Na verdade, ele conversou bem pouco ali com a gente e logo voltou lá para junto dos amigos. Eu e a minha prima ficamos ali por mais um tempo, até que resolvemos voltar para casa. O assunto, naturalmente, entre nós duas, girou em torno do Jair. Perguntei se ela sabia, se ele tinha namorada. Ela falou que sabia, não sabia, mas achava que não. Aí eu quis saber porque esse tipo de coisa acontece, né? Se ela já tinha ficado com ele alguma vez. Ela falou que nunca, que ele nem fazia o tipo dela. E depois ainda acrescentou: "Bom, você, pelo visto, ficou caída, né? Ó, se você quiser, eu posso até tentar marcar para vocês conversarem depois. É só falar com o Sandro e o Sandro dá um toque nele. Você quer?" "Não, Juliana.
Claro que eu não quero, ficou louca? Nem sei direito quem é o rapaz, a gente acabou de se conhecer. Minha vontade, no fundo, era de ter dito exatamente o contrário. Ter aceitado a ajuda para me aproximar do Jair, conversar com ele. Só que eu não era tão atirada assim desse jeito. Pelo contrário, sempre fui muito tímida. A gente ainda voltou a se ver de novo, mas não exatamente naquele dia, até porque era a véspera de Natal. Todo mundo ia se reunir com a família, né? Cada um na sua casa. No entanto, no dia seguinte, a Juliana veio falar comigo. Prima, o Sandro veio me dizer que o pessoal está querendo se encontrar lá na Praça do Rio Iguaçu. Bora? Como eu não conhecia o lugar, já tinha até ouvido falar, mas não sabia onde era, fiquei empolgada. Principalmente porque, segundo a Juliana, o Jair também está ali. O Sandro pegou o carro do tio emprestado, depois falou que ia passar para pegar mais um amigo dele. Só que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que esse amigo fosse, adivinha, o próprio Jair. Olha, eu não sei nem explicar o que eu senti quando a gente ficou assim, frente a frente, a 1 metro de distância, sabe? Uma coisa tão gostosa, só que, ao mesmo tempo, como eu não estava esperando, fiquei com o coração até acelerado. Ele foi ali na frente do carro com o Sandro, e eu e a Juliana fomos ali no banco de trás. Minha prima foi me cutucando o tempo todo, apontando o Jair com os olhos, como que me provocando. No fim, a galera se reuniu lá na tal praça. A ideia era levar comida, bebida e passar a tarde toda ali. E olha, que lugar bonito. Valeu a pena, viu? Não só pelo Jair. O lugar muito lindo, mas lindo mesmo. Coisa da natureza, assim. A gente pensa até que dá a sensação de que você está no outro lugar, abençoado. Na verdade, o que a gente fez ali é aquilo que antigamente, não sei se hoje ainda se usa esse nome, era um piquenique. Não sei se a Juliana comentou alguma coisa com o Sandro, e o Sandro comentou com o Jair, só que pelas tantas, ele se aproximou de mim e perguntou se eu queria dar uma volta com ele. Para a gente conversar, para ele mostrar o lugar. Dessa vez eu concordei. Saímos caminhando lado a lado. Ele já foi me fazendo perguntas, até a minha idade ele perguntou. Aliás, eu acho que era uma grande preocupação dele, porque foi uma das primeiras perguntas que ele me fez. Ele disse que eu tinha cara de muito novinha. E depois, naturalmente, quis saber também se eu tinha namorado. Ou algum paquera. A certa altura, bem mais adiante, a gente parou de caminhar, até porque chegamos assim, um pouco mais perto do rio. E foi então que ele me olhou durante um tempo e falou: queria ter conversado um pouco mais com você ontem, depois do jogo, mas aí vocês foram embora. E o que seria conversar comigo? O que eu queria? Será que eu preciso dizer? Fiquei afim de você. Aliás, estou pensando aqui em te fazer um pedido, mas posso te dar um beijo? Aí fiquei toda desconcertada. Na verdade, achava melhor ele ter me dado o beijo, sem aviso. Só que também o seguinte, ele perguntou, mas não esperou a resposta. E eu deixei rolar. Até porque tinha pensado naquele gesto assim, durante todo o tempo, sabe? Me vi às vezes, nós dois, nos beijando. Acabamos ficando juntos naquela tarde. Era tudo que eu mais queria. Trocamos beijos, muitos abraços. Depois voltamos lá para junto do pessoal. Detalhe, já voltamos de mãos dadas. Nós dois, sem conseguir disfarçar a nossa alegria. Eu estava tão empolgado, eu fiquei tão
O pessoal pegou no pé. E nem poderia ser diferente, né? Mas foi tudo assim, bem normal. Quando escureceu, voltamos à casa dos meus tios, só que dessa vez ele foi sentado ali do meu lado, no banco de trás, e fomos o trajeto todo nos beijando e trocando carinhos. Claro que, quando chegamos em casa, até por causa dos meus pais e dos meus tios, a gente meio que se afastou um pouquinho assim. Imagine, o que o pai ia dizer se me visse ali de agarramento com o cara? Ah, não ia gostar, mas certeza. De todo modo, ficamos ali na frente conversando, trocando olhares. O clima era de amor. Na hora de entrar, quando nos chamaram lá para jantar, a gente ali distraído, né, conversando, conseguimos trocar mais um beijo na boca assim meio escondido. Antes de ir embora, ele falou que queria me ver de novo no dia seguinte. E eu também queria, claro. Só que como meus pais tinham programado para voltarmos já no dia seguinte, logo depois do almoço, falei para ele que tinha de ser na parte da manhã. Combinamos então para as 10 horas, bem ali na esquina. Ele ficaria me esperando. Depois a gente se despediu e uma mistura de sentimentos tomou conta de mim. Senti sua falta, mas a euforia me consumiu. Eu sei que pelo fato de ser muito novinha, não ter nenhuma experiência da vida, quase, mas eu nunca tinha me sentido daquele modo por causa de ninguém. Era uma coisa muito forte, algo completamente novo para mim. Nas minhas conversas com a minha prima, ele era, naturalmente, meu assunto predileto. Para falar a verdade, predileto não, o único. Tanto que ela chegou a dizer: nossa, Sheila, ficou com o Jair uma vez de tá aí toda apaixonadinha? Ou se era paixão, não sabia. Mas aquilo estava tomando conta de mim. Cheguei a sonhar com ele de tanto que fiquei pensando nos beijos que a gente tinha trocado. No dia seguinte, tive de usar a Juliana para me acobertar, para poder sair cedo e me encontrar com o Jair. Quando eu cheguei, ele já estava lá me esperando. Já trocamos um beijo ali mesmo. Ficamos juntos até a hora do almoço. E olha, se eu não tivesse de ir, correndo o risco de levar uma bronca do meu pai, da minha mãe, se me atrasasse, porque eles queriam pegar a estrada logo em seguida do almoço. Se não fosse isso, eu acho que eu não o largaria nunca mais. Foi uma despedida doída. Depois de me beijar, ele falou olhando nos meus olhos: vou dar um jeito de te ver lá em Curitiba logo, viu? Depois eu pego com o Sandro o endereço de vocês, e quando você menos esperar, eu vou estar chegando lá pra gente se ver. Você me espera? Ai, como foi difícil dizer adeus. Trocamos o último beijo, por assim dizer, várias vezes. Ou seja, tivemos uns 15 últimos beijos. E também nos despedimos pelo menos umas 15 vezes. Sempre que a gente se largava, e eu dava o primeiro passo rumo à casa da minha tia, ele me pegava pela mão e me puxava. Me prendia nos seus braços e era mais um beijo que rolava. Até que chegou uma hora que não deu, né? Do contrário, meu pai ia acabar saindo para a rua para me procurar. Ele ficou ali parado, me olhando enquanto eu me afastava. Já eu, a cada 20 passos, dava uma viradinha para trás para vê-lo uma última vez. E foi assim até que eu virei a esquina. Como foi difícil a nossa despedida, meu Deus. Eu não pensei que fosse sentir tanto a sua falta, a ponto de me sentir até meio perdida. Sei que pode parecer exagero, mas foi assim que eu me senti. Naquela época, eu não tinha um celular, mas minha mãe tinha prometido que ia me dar um de presente de aniversário, quando eu completasse 16 anos. Mas ainda faltavam 6 meses. Se bem que também não adiantava nada eu
eu ter o celular, sendo que ele também não tinha. Segundo me contou, tinha sido roubado e ainda não tinha comprado outro. O fato é que depois que voltamos, eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse o Jair. Era uma obsessão de vê-lo de novo. Ele falou que daria um jeito de vir me ver outra vez, mas os dias foram passando. Passaram semanas, chegou o carnaval e nem sombra dele. Eu lembrava nitidamente dele me perguntando: você me espera? Eu esperei. Esperei muito. Só eu sei o quanto. Volta e meia eu ligava para minha prima para a gente conversar pelo celular da minha mãe para saber notícias do Jair. A mãe não gostava muito. Segundo ela, eu acabava com os créditos da sua conta, né? Por isso, não era sempre que eu podia ligar. A minha prima falava que não tinha mais visto o Jair. Ele tinha começado a trabalhar logo no início do ano. E assim eu fui ficando sem notícias. Até com meu primo eu conversei uma vez, mas ele falou que as coisas estavam corridas para ele. Tinha parado até com o futebol e quase nem viu o Jair. Eu achava aquilo tão estranho porque, sei lá, talvez eu seja meio desconfiada, mas a sensação que me deu era de que ninguém queria me dar notícia dele. O tempo passou e quando dei por mim, já estávamos no meio do ano. Dali a pouco, eu já completaria 17 anos e acredite quem quiser, nunca mais tive notícias do Jair. Até porque chegou num ponto que também, sei lá, me deu uma desilusão, assim, que eu parei de procurar, de ir atrás. Convenhamos, né? Se ele quisesse falar comigo, me ver, daria um jeito. Só que parecia que não era o caso. Ele nunca cumpriu a promessa de vir me ver. Apesar disso, eu sempre lembrava dele. Acho que foi a minha primeira paixão de verdade, a que mais me marcou. Embora a nossa história tenha sido tão curta. E sei lá, mas eu acho que para ele não teve a mesma importância, a mesma significância que teve para mim. Paciência, né? É vida que segue. Um dia, já perto do fim do ano de novo, conversando com a Juliana, ela me contou que o Jair tinha ido embora para a União da Vitória, com a família toda. Senti uma pontada no peito. Só que naquela altura do campeonato, já nem fazia mais tanta diferença, né? Porque a gente tinha perdido o contato completo. Ele nem devia lembrar que eu existia. Mais tempo passou e foi logo depois que eu completei 22 anos que eu acabei conhecendo o Sérgio. A gente começou a se envolver e o fato é que logo no comecinho eu acabei engravidando. Não foi algo intencional, foi, na verdade, um descuido, né? Enfim, um acidente de percurso, mas primeiro a gente ficou assustado, principalmente eu, né? Imagine. Mas isso, no fim, acabou entrelaçando os nossos caminhos para sempre. E olha, eu não estava, assim, perdida de paixão. Não estava mesmo. Mas gostava dele. A gente se dava bem. E acabei aceitando seu convite para morar junto. Até porque já tinha uma criança na parada, né? Eu não podia tomar uma decisão só levando em conta os meus sentimentos. O que eu queria para mim. Tinha de pensar primeiro no filho, que eu já carregava no ventre. Enfim, fomos morar como marido e mulher. Passamos dificuldades no começo, mas aos poucos as coisas foram se acertando. Quando o nosso filho nasceu, imagine a emoção, né? O primeiro filho. Aí completou 1 aninho, 2, e quando completou 3 anos, descobri que estava grávida novamente.
Dessa vez não fiquei tão assustada, porque a situação era outra. Pelo contrário, fiquei feliz. Descobri que seria uma menina. E ela nasceu linda, perfeita. Naquelas alturas da minha vida, eu já estava com quase 27 anos, casada, um casalzinho de filhos, vivendo minha vida sem preocupação. Pelo menos grandes preocupações, né? Sem esperar mudanças muito significativas de vida, porque, afinal de contas, a gente estava assim numa estabilidade, né? Repito, casada e com 2 filhos. Foi mais ou menos nessa época, logo que minha filha completou 4 meses, eu ainda de licença no serviço, um dia recebi uma solicitação de amizade no meu perfil. Não tinha nenhuma mensagem, apenas aquela bendita solicitação de amizade. Quando bati os olhos no nome da pessoa e principalmente na foto, não sei como não tive um ataque do coração. Era exatamente aquele de quem eu já nem lembrava nos últimos anos, mas cuja foto estava ali e só isso bastou para me dar aquele tremor no corpo todo. Senti uma moleza tão grande que quase deixei o celular cair das minhas mãos. Meu coração subiu pela garganta naquela hora. Agora, sabe o que é estranho? Eu já tinha procurado o perfil dele algumas vezes, algum tempo atrás, mas nunca encontrei. Pelo jeito, devia ser um perfil criado assim recentemente. Procurei por procurar, curiosidade, para saber como ele estava, mas sem nenhuma segunda intenção. Mas não achei. Aí, de repente, aquela solicitação. Ninguém queria imaginar o impacto que ver a foto de Jair causou em mim. Pensei que fosse me dar um treco. Estive a ponto de clicar ali no botão de aceitar várias vezes. Fiquei com o dedo ali sobre o botão. Mas na última hora, sei lá por quê, porque nem pensando eu estava. Não conseguia nem raciocinar direito. Na última hora, em vez de confirmar, acabei apertando o botão de excluir. Foi um impulso que me deu. Sabe, não foi uma coisa pensada, foi... E também um medo inexplicável de aquilo trazer consequências e problemas para a minha vida. Eu não sabia qual era a intenção do Jair de mandar aquela solicitação, será? Até porque eu nem imaginava que ele lembrava de mim. Mas com toda certeza, não era porque não tinha me esquecido. Claro que não era. E depois tem outra, né? Mesmo que fosse. Mais de 10 anos que a gente não se via, não se falava. Depois eu até pensei, quer saber, fiz o certo, porque nessas alturas, convenhamos, é um pouco tarde para nós dois, né? Eu não queria reviver aquela história. Por isso, em vez de aceitar a solicitação, eu a excluí. Não sei o que passou pela minha cabeça. Só que tempos depois, ele mandou outra. E eu prontamente excluí de novo. E fiz mais do que isso. Porque, sei lá, fiquei com a impressão de que ele iria me mandar alguma mensagem no privado. Algo aqui dentro de mim me dizia que ele ia fazer isso. E antes que acontecesse, eu o bloqueei. Achei que era melhor e, sobretudo, mais prudente me afastar. Evitar qualquer contato. Mesmo não tendo conversado com ele, nem trocado mensagem nenhuma, nem ter ficado sabendo como andava a sua vida, só sei o baque que eu senti. Ver a foto desse homem ali na tela do meu celular quase me fez ter um infarto. E, sinceramente, eu não queria reviver tudo que sofri lá no passado. Depois que eu vim embora lá de São Mateus.
Tudo entre nós foi tão breve. Aconteceu num espaço de tempo menor que um piscar de olhos, mas só eu sei o dano que me causou. Não que ele tenha me feito algum mal, assim, de propósito. Não, mas o fato de não ter podido viver aquela paixão deixou um buraco no meu peito, um vazio. E uma certa mágoa, sabe? Pela promessa que ele tinha feito, de que logo, logo viria a Curitiba me ver, e nunca veio. Eu não queria reacender essa chama por nada desse mundo. Primeiro porque não vale mais a pena. Já é tarde demais para nós dois. Pelo simples fato de agora eu estar casada, ter 2 filhos, eu ter uma família, né? Estar com a minha vida, entre aspas, resolvida. E depois porque tenho medo de que tudo possa desencadear. É perigoso brincar com uma paixão mal resolvida. Foi por isso que decidi fazer o que fiz. E olha, se fosse preciso, para não correr nenhum risco, inclusive de prejudicar o meu casamento, respingar tudo dos meus filhos, eu até apagaria o meu perfil. Tudo para não ter notícias do Jair. Tudo para não falar mais com esse homem. Para não deixar aquela paixão mal resolvida lá do passado entrar na minha vida de novo. Para quê? Para eu sofrer outra vez? Porque eu tive medo, confesso. Mais do que tudo, medo de não ter controle da minha vontade, de voltar à paixão. Dessa paixão despertar, quem sabe até mais forte. E eu, de repente, sofrer de novo e pior, perder minha família. E não ter o amor dele, como já aconteceu lá no passado, porque ele não me procurou. Senti medo de tudo isso. Medo de me ferrar. Essa é que é a grande verdade. Medo que esse homem, de novo, pela segunda vez, me fizesse perder as rédeas da minha vida.